Saudações cordiais a todos os caros telespectadores. Sejam todos bem-vindos ao programa informativo Quimbango, a atualidade. Veja a seguir os principais destaques. No dia 6 de junho de 2026, na festividade da fanfarra quimbanguista, esta data com impacto porque marca a invasão da Cidade Santa, ocorrida no ano de 1921. Mas os músicos presentearam o chefe espiritual Papá Simão Quimbão Kiangani um automóvel. Como estamos sempre no desenvolvimento no seio da igreja quimbanguista, foi construído uma fábrica de água mineral lá na sede internacional no seio da igreja quimbanguista. E também no seio da igreja quimbanguista em Kinshasa, República Democrática do Congo, foi construído um novo templo pela Associação dos Estudantes lá em Kinshasa. E também temos especial Mamã Kimpavita. Esses são os destaques do dia de hoje. Sem mais delongas, vamos às informações. Com o slogan "Com papá nós morreremos", isto é, a fanfarra quimbanguista, em curto prazo, na véspera da sua festividade do dia 6 de junho, data esta que marca a invasão dos belgas na Cidade Santa. Esta data foi atribuída para os músicos a nível internacional. Sendo pouco tempo, eles não cansaram, arregaçaram as mangas para atingir o objetivo, isto é, compraram um automóvel para presentear o chefe espiritual para ajudar no que tange a construção da sede internacional no seio da igreja quimbanguista. Estas são as imagens que verás a seguir. « 6 juin 2026, 105 ans. Il y a date, il y a 6 juin. Depuis Salamaka Liboso, Ndenge Toibi que date wana, envahisseur, Bayaka Kwana Kokanga, Tata Molimo Centre. Et Mukolo wana, et Monana ki solo, Papa Simokimba Ontiangani, Ndeye Motinami, ya Mukolo Yezu. Oyaka ki, Pona Kobimisa Biso, Bayundo, Nakata Libulu, Akomisa Biso Bato. Il y a 6 juin 2026 et ça dit 105 ans. Ndenge toyebi na buku centre tango 7 mwana Abraham na Eve tango akokisaki 105 ans Nzambe asalaki alliance ya sika et Enoch abotamaki 105 ans oyo biso ba musicien tolakisi et ndenge tata mokonzi akotindikaka biso et monani boyoki ndenge alobi tozali ba collaborateur immédiat, tozali ceinture ba taché, tozali ba ntsasila ba bilombe. En tout cas, nous allons Sengo, bientôt dans les Sengo. Makamu Faki Asali, je fais sur Ongonia. Tu fais ça maintenant combien? Utanaye, Okitanaye, de yango, tokokokisa makambo etali mémorial. Et to memi ba deux bennes pour nous relaxer que biso ba musicien tozali solo ba ntsasila oyo bakosela ka utata molimo santo asengaka. Bomoni que zeleka ba benn te deux bennes na mo aju pa moke mais puis na ba faire na mabaya oyo esengama kipona ko ba travaux ya mémorial et ba faire na mabaya wana nyonso ezana valeur ya plus de $65,000. Donc et biso to laxi na tata mokonzi abule solo tozali bilombe yango wana yepe atalisi biso nyonso que apesi même atima loba ya papa Mfumalongo et laxi que musicien
azalaka moto ya ndenge mosusu e tozali na role makasi natali ngomba ntango otalaka biso tozali solo boyo bazali na ye ceinture ya ndiampu e biso nde tokokisaka oyo atinaka nde yango wana apesaki forage baye ezalaki kotraine alobi non tikaka babilombe bajoya yango mpo basilisa yango biso mpe yango ekotarde te bamusicien ndenge tosala fondation ya tombe ndenge mpe tobongisi tosali ya musée ndenge mpe tosali ya mémorial biso botala tozali groupe oyo lelo to na direction générale na biso etongamaki na 6 juin année passée evandi ezali enakita nkamba yulu selemi donc biso nde tozali kobongisa bagroupe mosusu bazali bana tozali kolakisa bango mosala tozali koleisa bango kolakisa bango ndenge nini basalelaka tata nzambe jeteki awa ngoli te ata bakimi bazokolanda biso no mpona bayeba ke nzambe bakakolaka ye te yango bomonaki na ntongo natinikaki bango message nalingi mpe na bililili na bino botinika bango bayeba ke oyo tozali nango ezali richesse monene ndiampu bana 1921 amoni pasi mpona kosunga biso ye azali na ye nzambe na lola me aye mpona kobenda biso na libulu yango wana ntango ye asengaka tosala mpo te na ye ezali mapamboli ya mapamboli ya mapamboli nde yango toza koteya baninga mapamboli bawelelaka na proverbe 11:24 oyo apesaka ebele nde oyo ajwaka moni biso toza kopesa lelo soki toza kozwa ebele balobi oyo aza na magie mbongo na ye ezali ya kilikili mbongo na ye ezali ya bwe me bazoyeba te oyo apesaka baposhe etonamaka yango wana toseni bagroupe nyonso basalaka bisalasala te soki balingi topesaka mo bakuru bayaka bayi na direction générale tokopesa bango cour elola kuti opia biso 100% omoni faki nyonso boza kosenti nkembo na nkembo na Yerusalem. O chefe espiritual e representante legal no seio de igreja quimbanguista e chefe supremo da fanfarra quimbanguista fez um pedido no dia 6 de junho de 2025, lá na sede internacional no seio da igreja quimbanguista, de que aqui em Angola deveriam ser reintegrados novos músicos. Este pedido foi feito pelo Comitê a nível nacional da República de Angola. E no dia 28 de junho de 2026 foi realizada a cerimônia de novos membros que vão ser reintegrados ou que foram reintegrados na fanfarra quimbanguista. As imagens que verás a seguir vão até ao Zango 3, onde está sendo realizado neste exato momento a reintegração de novos músicos.
Para os novos músicos, nós sempre fomos informando os novos músicos. Esta obra é uma obra muito difícil, uma obra que foi entregue aos filhos dos homens para que façam a mesma obra com dificuldades. Quem tem Deus não cai. No seio da igreja quimbanguista não é só coros ou grupos. Também temos a Associação dos Estudantes no seio da igreja quimbanguista, mas estamos a falar neste exato momento para aqueles que arregaçaram as mangas na República Democrática do Congo, mais precisamente em Kinshasa. A União da Juventude viram de que queriam presentear os fiéis ou a igreja em geral, arregaçaram as mangas para a construção de um templo para presentear a igreja. Estas é as imagens que verás a seguir na sua tela.
o presidente do Congo Brazzaville, de nome Denis Sassou Nguesso, condecorou os membros do colégio da Igreja Quimbanguista do Congo Brazzaville. Estas e as imagens que verás aí na sua tela. Na combat Tata Mora pe Tata Molimo Santo, na pesi merci. La chef de l'État kuna na Congo Brazzaville, actuel Moussa Salaka, na 1987, Salaka timbre ya Tata Simon Kimam. Yami bale kama kunduru. Asalisi misala na kunduru alongi. Yami satu ma pasteur. Wazo kuzo medaille lelo. Wana pe na lingomba tuza na esengo na likambo ya zosala kamuto kobosa na yete na mabondeli ye pe atika biso te na silisi na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Monsieur Etoumani Voltaire, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons officier dans l'ordre national de la paix. Monsieur Kinwani Emmanuel, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier dans l'ordre national de la paix. Monsieur Gambo Atoué, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier dans l'ordre national de la paix. Monsieur Bandila Daniel, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier dans l'ordre national de la paix. Monsieur Etouarali, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier dans l'ordre national de la paix. Como estamos sempre no desenvolvimento no seio da Igreja Quimbanguista, foi construído uma fábrica de água mineral lá na sede internacional no seio da Igreja Quimbanguista. Il s'agit notamment d'un projet d'installation dans la ville sainte de Nkamba d'une usine de production d'eau potable et celle de fabrication de boissons gazeuses dans les cadres de partenariats 50-50. De son côté,
le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, s'est dit satisfait du dit projet pour résoudre les problèmes d'eau qui s'opposent avec acuité dans la vie sainte de Nkamba et ses environs. Il voulait même savoir à quand les démarrages de ces projets indispensables pour l'intérêt des habitants de la vie sainte de Nkamba. Signalons que cette délégation était composée de partenaires chinois et pakistanais ainsi que des Congolais, tous experts dans ces domaines. Ndona Nsimba Beatriz Kimpavita, uma mulher guerreira, cheia de várias virtudes e sábia. Ela não se desmembrou das suas raízes para apegar-se nas origens dos brancos. Aceitou ser queimada com seus filhos nas costas, lá no município de Mbanza Congo, na província do Zaire. Hoje, o tema é da mamãe Kimpavita e as imagens que tu verás aí a seguir. A líder espiritual e profetisa do reino do Congo, de nome Ndona Nsimba Beatriz Kimpavita, nascido no ano de 1684, em Angola, na província do Zaire, no município de Mbanza, Congo. A profetisa, durante o seu percurso, ela frisou ao povo do Congo, na época, de que não deveriam se desmembrar do Deus dos Negros na altura Nzambi Ampungu Tulendo, e também ela disse ao povo de que o Salvador da humanidade iria nascer. Sendo assim, acabou enfurecendo os colonizadores portugueses e os padres católicos não tiveram pena da profetisa, junto do seu filho nas costas, foi queimada viva no ano de 1706. O povo que ela frisava, pregava o evangelho, também acabaram por trair a Ndona Beatriz Kimpavita. Na flor da sua juventude, com seus 22 anos de idade, ela foi queimada viva pelo povo que ela tanto amou. Estamos quase na reta final. Mas a dica que eu deixo para si, que está aí do outro lado, não adianta se desmembrar do caminhão de tais por causa de terceiro. Persista, mas para estar sempre ao lado do Senhor é a oração. Como já estamos quase no fim, temos a coordenação do Papá Votuma Rema. E aí nas imagens, Papai Aniki Nsumbo. E aqui a vossa apresentadora, Maria Domingos. Até lá, paz e amor a todos!